Aqui eu já tô com o nosso WordPress instalado, né? Eu já dei um reset aqui naquele plugin que a gente usa sempre para dar um reset. E eu fiz algumas instalações aqui. Eu vou começar mostrando para vocês o plugin de iframe, que é o mais rápido, né? É o mais tranquilinho. Então vocês podem já se habituar rápido com ele, né? Esse aqui, ó, iframely. Talvez venha de friendly, alguma coisa do tipo, né? Esse aqui, ó, iframely. Provavelmente deve vir desse sentido, né? Vamos abrir aqui a lojinha do WordPress aqui, ó. Esse daqui, tá? Com essa carinha aqui. Ele tem 3.000 instalações. E a última instalação, a última atualização foi há 4 meses atrás. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Então, ela é bem interessante esse plugin, tá? Ele é bem legal. E o bom dele é que ele ajuda bastante, assim, ele é bem pequenininho, tá? E ajuda bastante com relação aos embeds. Só vou arrumar aqui o áudio aqui para ficar certinho, beleza? Então, é esse plugin aqui, tá? Você não precisa fazer nada, não precisa mexer com ele nada. Eu vou desinstalar aqui, eu vou desativar ele aqui só para mostrar um exemplo para vocês. E daí eu vou pegar um link qualquer de WordPress aí e vou colocar ali. Deixa eu pegar aqui um link qualquer. Deixa eu pegar aqui de um site qualquer aqui. Pegar um site pequeno aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Carro, vamos ver aqui um site que tem. Aqui já sei. Press.org. Vou pegar aqui do wordpress.org mesmo, para não ter problema. Com nada de. Vou pegar aqui um post qualquer. Deixa eu ver aqui no blog deles aqui. Vou pegar qualquer blog aqui, qualquer coisa aqui. Vou pegar esse daqui, ó, news. Tá. Então aqui vamos ver aqui no adicionar novo. Tem um monte de coisa aqui. Eu vou deletar. Porque isso aqui é da aula passada, né? Então não tem por que estar aqui. E vamos pegar aqui. Já estou com o editor clássico. Vou dar um enter. Não acontece nada. É bem isso que é para acontecer mesmo. Nada. Agora, ó. Eu tô esperando um pouquinho. Nada, né? Agora a gente vai instalar aqui vai ativar o plugin. Eu vou sair daqui, né? Eu vou ativar o plugin aqui. Esses outros plugins aqui são das outras aulas, tá? Então não repara muito aqui. Porque o nosso local aqui, ele tá dando muito problema esse local. Eu não tive tempo de dar uma olhada por que tá dando problema no meu local, que talvez eu tenha que desinstalar, instalar de novo e não tive tempo. Então eu tô usando o mesmo WordPress há 3 ou 4 aulas. Então tá cheio de porcariada aqui. Ó, eu ativei aqui o plugin, né? Agora a gente vai em post, adicionar um post novo. Vou colocar ele aqui. E olha só. Ele já pega aqui o post. Você pode dar um enter, ó. Você pode vir aqui no teu Lorem Ipsum, pegar aqui um post, tal, colocar lá. Olha só que top. Muito top, né? Bem fácil. E serve para qualquer coisa. Você joga aqui dentro, ele já vai pegar e já vai aparecer ali como link mesmo. Deixa eu só dar um atualizar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, já tá aqui, ó. Aí você clicar aqui, ó, já vai para a página lá. Então é bem mais fácil, né? Facilita bastante a vida de quem quer só jogar de um textinho ali e ele já ficar. Você não precisa ficar editando e tal. Porque se fosse do outro jeito, você ia ter que clicar um link, ó. Tá, é só um link, ó, não tem nenhum código. Então se fosse do outro jeito, você ia ter que fazer um monte de coisa para colocar aqui. Não precisa. Bem facinho, né? Bem prático. Então, beleza. Essa aqui é a primeira dica de hoje, que é bem fácil. Eu vou deixar esse link aqui para vocês lá no, no card, tá? No card não, desculpa, na descrição. Às vezes eu não coloco já, porque o YouTube ele tá processando o vídeo ainda. Então tem que esperar ele terminar de processar o vídeo para poder editar. Mas até amanhã vai estar lá. O outro plugin é o de login, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês em seguida, depois do Gravity Form. Agora a gente vai pegar aqui o Gravity Form. Cadê ele aqui, ó? Deixa eu pegar aqui um formulário qualquer. Esse aqui, né? O contato que a gente já criou. Na aula passada ainda, ó. Nome, e-mail e tal, blá blá blá. Aqui tem a página. Deixa eu pegar uma página mesmo. Aqui.
A gente vai fazer depois isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma página, eu vou editar ela. Esse formulário de contato aqui a gente vai fazer de cadastro, tá? Ele tá até funcionando aqui, ó. Maria, Maria, maria@bol.com.br, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tá funcionando, legalzinho, né? Bem facinho. Se a gente for aqui em usuário, vai estar aqui a Maria. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Se vocês aguardarem aí. Então, vamos lá. Aqui tá o nosso elemento, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá aqui, beleza. Eu vou pegar e vou jogar um formulário aqui. Cadê o formuláriozinho? Esse aqui que é o nosso formulário do Gravity Form. Contato, tal, blá blá. Vou tirar esse daqui que é da outra coisa. Vou atualizar e vou jogar lá na página aqui, ó, nessa página que a gente está lá. Esse é o formulário de contato. Quando você envia aqui, ó, enviar, aparecem essas mensagens aqui, ó. E é isso que o nosso colega queria mudar, né? Ele queria trocar essas mensagens aqui. Então eu vou explicar para vocês. Não é fácil mexer, tá? Eu não aconselho quem não manja, né, de mexer nisso aqui, tá? Porque pode dar algum problema. Então não é uma coisa que eu aconselho, tá? É mais para mostrar para ele mesmo como fazer e tal, mas não é uma coisa que qualquer um pode chegar e mexer, tá? É complicado. Você tem um backup antes do teu site, dos teus plugins, porque pode dar problema aí, pode bugar tudo. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em plugins e vai vir aqui em editor de plugin. Aqui em editor de plugin, você vai vir aqui em cima na busca e vai colocar aqui o Gravity Form. Aqui, ó. Vai selecionar ele e vai buscar aqui. Agora, aonde a gente vai aqui, ó? A gente vai em Notification aqui, ó. Tá vendo que tem várias abas aqui, várias páginas aqui, né? Agora a gente vai procurar aqui Notification. Essa aqui, ó, tá vendo? Aqui. Tem essa aqui de linguagens, que tem algumas outras coisas aqui, ó. Mas você não precisa mexer aqui, tá? Você mexe só nessa daqui de Notification. Que é essa daqui, ó. Aqui você vai procurar as palavras que você quer mudar lá. É bem chatinho. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui você pode mexer até aqui, mas esse código aqui já você não pode mexer. E aqui também não. Esse aqui é um porcentagem. E aqui você não mexe. É só nessa frasezinha aqui, ó, tá vendo? E aqui nesse back também e notification também. Aqui embaixo, ó. Aqui você pode editar aqui. É algo bem delicado mesmo, não é pra... Aqui, ó, send to... Claro que existem outras maneiras de você fazer isso. Você poderia também pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu não sei se ele vai aceitar instalar, tá? Porque tá bem bugado a minha versão aqui do nosso local aqui. Acho que eu tenho que desinstalar ela tal e instalar de novo. Aqui, ó. Eu não sei se vai instalar, tá? Mas eu vou tentar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Ah, ele instalou. Vamos ver se vai ativar. Tá indo. Aqui, ó. Já apareceu aqui embaixo, tá? A gente vai vir aqui em plugins. A gente vai procurar aqui o Gravity Form. Tá aqui. Ele provavelmente já tem a tradução, né, em português. Já tá ali bonitinho. Cadê o português? Passou? Aqui bandeirinha do Brasil. Ó, 100% traduzido. A gente vai editar. E aqui tem as frases, ó. Então você pode vir aqui e trocar as frases. Você troca aqui embaixo. Não, você vai vir aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Clica aqui e tal. Deixa eu ver qual que aparece aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui aparece. Ele tá tudo em inglês, né? Então, você pode procurar as palavras aqui, ó, por aqui. Vai dar um trabalho do caramba. É um trabalhão vir aqui trocar, tal, enter nome. Digite seu nome e tal. Que é as palavras que vêm lá aqui, tá? Se tivesse em inglês, acho que seria mais fácil. Deixa eu trocar para inglês aqui. Aqui, configurações aqui, não lá. Geral. Vamos colocar em inglês aqui. Inglês. Acho que vai ficar mais fácil assim.
Só para mostrar para vocês, tá? Vocês vão ter que deixar em português ali mesmo para você poder localizar. Ó, aqui, ó. Vamos ver aqui esse textinho. Agora a gente vai vir aqui. Você vai pegar aqui. Aqui, ó. Daí você tem que conferir certinho aqui as frases, tá? Porque as frases estão aqui, tá? Ó, essas frases aqui, ó. Então aqui vai estar a frase em inglês, a original, e aqui vai estar em português. Então você tem que alterar aqui, tá? Dá bastante trabalho. Você vai ter que achar a frase que você quer trocar aqui, nessa lista aqui, nessa lista. Clica nela aqui, ó, ela já mudou aqui. Essa aqui é o original, você não precisa mexer, você não mexe no original, só mexe no que está em português. Depois de feito isso, você vem aqui e clica em sincronizar. Ele já vai sincronizar automaticamente. Só que dá muito trabalho, muito mesmo. Tanto aqui quanto lá, aquela outra parte que eu mostrei. Então é meio delicado. Esse plugin aqui, Local Translate, serve para você traduzir plugins e também traduzir templates, tá? Se você tiver um template que está em inglês, você pode vir nele e traduzir. Porque aqui ele vai aparecer todas as palavras em inglês. Você clica nela, vai aparecer em inglês aqui. E aqui embaixo você pega e coloca a frase que você quer em português. Clica em sincronizar, ele já vai pegar e já vai aparecer no site para você. Existe uma maneira que ele faz isso automaticamente, só que você tem que pagar. É a versão paga, tá? Que aqui você configura via API aqui. Daí ele faz todo esse processo automaticamente. É bem interessante, tá? É bem legal mesmo. Então, bora lá para nossa dica agora do login aqui. Eu acredito que tenha ficado mais ou menos claro aqui a questão do Gravity Form. Eu vou continuar pesquisando, se eu achar uma maneira mais fácil, eu trago para vocês aqui. Ou se vocês descobrirem uma maneira mais fácil, vocês podem me mostrar, me falar, né? Que eu vou gostar muito de aprender uma coisa nova. Sempre estou disposto a aprender coisas novas aqui. Deixa eu ver aqui. Não é isso que eu quero. Agora a gente vai criar um usuário novo. Deixa eu deletar essa Maria daqui. Vou deletar ela. Ela não está aqui. Agora a gente vai vir aqui, ó. O plugin de login é esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Cadê os ativos? Esse aqui, ó. Esse aqui é o plugin, tá? Eu vou vir aqui no adicionar novo aqui, vou mostrar para vocês se aparece aqui na loja. Vamos esperar carregar. É esse aqui, tá? Esse aqui é o plugin que eu tô usando lá. Eu vou deixar também na descrição para vocês, vocês não precisam nem perder tempo de procurar. Mas vai estar aqui. Essa carinha aqui, tá? Ele é gratuito. Então é bem facinho e é barato, tipo, não paga nada. O Gravity Form acho que é o único plugin que eu mostrei aqui que tem que pagar. Hoje, no caso, né? Então vamos lá. Ele tá aqui, ó. Cadê o safadinho? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu criar um novo aqui. Eu vou deletar esse que eu criei. E vou pegar esse. Eu vou criar um novo aqui, ó. Vou criar um novo aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá pra dar um nome dele aqui, ó. Tela de login. Beleza. Aqui ele já vem por default, né? O usuário e password, né? O username ali é o e-mail e o password. Uma coisa que é bem importante antes de você começar a fazer aqui, depois que você instalou, você vem aqui ó, em configurações, geral. Isso aqui é muito importante, senão não vai funcionar, tá? Você marca essa opção aqui, ó. Quem que pode se cadastrar? Qualquer pessoa pode se registrar no site, tá? Daí que essa pessoa vai se registrar como? Assinante. Você escolhe o que você quer aqui, na verdade, não sou eu que escolho, né? Você que vai escolher. Se ela é assinante, se ela é um vendedor, um comprador, o que ela é. Se você tiver o Gravity Form, aqui ele vai aparecer mais opções aqui. Desculpa, se você tiver o Commerce, ele vai aparecer outras opções aqui, com o comprador, etc. Aqui tem Shop Manager, que é o gerente da loja e tal. Então vai aparecer algumas opções diferentes, mas você escolhe qual que se adequa melhor ao seu negócio. Beleza? Então você sempre marca essa opção aqui, membros. Só um adendo que é bem importante isso, tá? Aqui tá os dois bloquinhos, você pode editar eles aqui, tá? Se quiser. Clica aqui nele, ó. Bem facinho, tipo Elementor mesmo. Clica aqui, ó, você coloca aqui, ó. Digite seu e-mail. E aqui, digite sua senha. Ou escolha uma senha. Ou só a senha. Aqui embaixo não precisa mexer. Agora a gente vai pegar aqui, ó.
E vamos pegar esse campinho aqui, confirm password. Então vamos colocar aqui, ó, confirma. Eu vou inverter, tá? Então a senha aqui e aqui embaixo confirmo sua senha. Posso colocar mais alguns campos? Posso. A versão gratuita, ela dá algumas versões aqui, né? Tá vendo que tá marcado aqui, tá desmarcado, tá marcado aqui, ó, password, tá, você não consegue digitar de novo? Porque você já colocou aqui, tá? Então ele fica marcadinho, você não consegue pôr duplicado. Aqui a gente pode colocar primeiro nome, ó, vou colocar aqui, first name, né? Ou só nome também, né? O Brasil a gente não usa esse negócio de last name, só nome, nome completo. Acho que já tá bom. Outros campos que seria interessante para você, você pode colocar aqui biografia, display name, que é o nome do usuário. É o nome que vai mostrar que esses campos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu adicionar aqui um campinho. Aqui, ó. Aqui é o e-mail, aqui é o nome do usuário, que é o login no caso. Aqui é o nome da pessoa, aqui é o sobrenome. Aqui é o site, se você quiser colocar, o idioma. E tem aqui, ó, quando você cadastra, ele também pergunta para você o nome. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui aparece. O nome que você quer que exiba no site. Aqui, ó. Exibir como nome publicamente. Você pode escolher outro nome. Se eu colocar aqui, por exemplo, William. E aqui, Ricardo. Ó, eu posso colocar aqui esse nome que vai exibir aqui, tá? Posso colocar outras coisas. Tá vendo que ele aparece uma listinha com todos os dados que eu coloquei aqui. Então você pode salvar. Isso é a mesma coisa. Então, no caso aqui, o username é o login e aqui o display name é o nome que vai aparecer. Aqui o website, nickname seria um apelido. Você pode colocar também aqui. Eu acho legal colocar o username também, é interessante. Porque assim, às vezes a pessoa não quer colocar como e-mail. Às vezes a pessoa quer colocar o login dela, tipo, um nome pequeno. Mas se você quiser simplificar, você coloca só o username, que daí o login vai ser o e-mail da pessoa. Não vai ser o login. Aqui nesse caso está bem básico, né? Nome, e-mail, senha e pronto. Bem básico mesmo. Que daí ele tava para colocar aqui também, tipo um telefone. Se é uma loja, né? Uma loja interessante que você tenha o telefone da pessoa. Deixa eu colocar aqui. Telefone. Acho que é interessante você ter o telefone. Mas se você não quer colocar endereço, essas coisas, você não coloca. Deixa só solto ali, né? Aqui você tem as outras opções, tipo data de aniversário, política de privacidade, se a pessoa tipo aceita a política de privacidade. Agora tá na moda isso, né? Eu vou trazer para vocês um plugin nas próximas aulas mostrando essa relação com o plugin aqui. Deixa eu só alterar aqui. Aqui. Não tá aparecendo minha câmera aqui, agora tá. Deixa eu mudar aqui. Ah, aqui, beleza. Agora tá aparecendo minha câmera aqui. Tá, joia. Então aqui é só basicamente isso. Você pode colocar alguns outros campos. Esses avançados você tem que pagar, tá? Então você não vai mexer aqui. E esses aqui também não. Só na versão paga. Essa versão grátis não tem. Tá vendo que tem algumas opções aqui para o e-commerce, ó? Aqui tem o país, first name, blá, 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 tem um monte de coisa aqui para o e-commerce, mas é uma versão paga, tá? Daí nessa versão aqui não tem esses dados aqui. Não tem essas opções, no caso. Ó, tem até uma questão de pagamento aqui e tal. Bem interessante, né? Aqui tem mais algumas coisas, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Opções do formulário. Aqui tem a questão do login, se é manual, se é a pessoa que vai se registrar. Aqui tem um e-mail de confirmação. A pessoa tem que preencher um e-mail de confirmação para ser registrado. Esse aqui é um problema que muita gente mais velha, pessoa que mais leigo, não sabe que tem que fazer isso. Então, se você tem uma loja virtual, tenta evitar isso aqui, tá? Porque daí a pessoa recebe um e-mail, daí ela tem que clicar no e-mail para validar. E se for uma loja, se a sua loja for pequena, tal, às vezes a pessoa já perde o interesse de fazer a compra lá, então você já perdeu uma venda. Aqui tem um auto login depois de a pessoa se registrar. E aqui também tem a questão do administrador fazer a aprovação. Deixa eu só traduzir aqui, para ficar melhor. Aqui ele não traduziu, mas é um mala. Aqui, ó. Login após o registro, confirmação por e-mail, inscrição e também a questão de o administrador fazer a aprovação. Mas aí, tipo, se você tiver lá 100 clientes por dia, como que você vai conseguir aprovar todo mundo, né? Vai ser um saco. Então, eu prefiro deixar assim manual mesmo. Aqui tem função padrão.
O que a pessoa vai ser. Aqui, lembra que a gente escolheu aqui? O que a pessoa vai ser? Então aqui você não precisa mexer, tá? Você não precisa mexer nessa opção ali. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui você não precisa mexer nessa opção, mas é aquilo ali que eu te mostrei. O que a pessoa vai ser? Se ela vai ser tradutor, gerente de loja, a tradução que tá bem ruimzinha, assinante, administrador, editor, etc. E aqui para onde que ela vai ser redirecionada depois que ela fizer o login. Então a gente pode redirecionar a pessoa para uma página, tipo, por exemplo, um painel. Deixa eu criar aqui uma página bem básica mesmo. Minha conta. Aqui já tem uma página chamada Minha Conta. O que tem essa página Minha Conta aqui? Ó, perfeito. Essa página aqui a gente vai usar mesmo. Minha Conta. Já estava criada aqui, que eu acredito que seja numa aula passada que a gente criou. Vou usar ela mesmo, aqui, ó, Minha Conta. Eu vou direcionar para cá. Aqui o botão formulário, né? Aqui. A classe CSS, caso você queira estilizar o botão, você pode colocar uma classe aqui, tipo, por exemplo, BT enviar. Daí você pega e edita. Aqui é a etiqueta de enviar, pode ser entrar, deve ser enviar. Se vai ter borda ou não. Aqui esse recaptcha, que é chato pra caramba esse negócio. E quando você habilita, você tem que ir lá e se cadastrar nesse troço aqui. Eu detesto esse negócio aqui. Você tem que pegar uma key lá. Você vai ter que ir lá no Google e vai gerar essas keys, tá? Daí você vai pegar e colocar a key aqui e salvar. Pra você poder usar o recaptcha. Que é aqueles negocinhos lá de bobo que você tem que ficar cadastrando lá. Se é aviãozinho, você tem que colocar aviãozinho. Se é carrinho, você tem que colocar carrinho. Ou alguns, agora, tem uns que você puxa pro lado. Esse que puxa pro lado até que é legal. Agora, ficar cadastrando, olhando se é um hidrante, se é uma moitinha, se é um cachorrinho. Nossa, aquilo ali é muito chato. Muito, muito chato. Então, eu não vou usar essa porcaria. E aqui as classes CSS especiais, caso pro teu formulário, tá? Sai daí. Então, cadê o botãozinho aqui? Aqui é o botãozinho de criar. Aqui a gente não precisa mexer em nada aqui. Configurações gerais é do telefone que tá aparecendo, que é daquele campo que a gente tava, que tá marcado aqui, tá? Não é do formulário inteiro. Ele não desmarca. Então é basicamente isso. Só essas configurações aqui. É bem fácil. Bem fácil mesmo. Agora você vem aqui no botãozinho criar formulário. Ele vai dar um shortcode. Cadê o shortcode? Aqui, ó. Ele até copia para você. Não precisa nem apertar Ctrl C. A gente vai vir aqui agora no nossa página aqui e vai editar ela. Eu vou editar com um elemento. Deixa eu excluir essa página. Shortcode. Aqui tá vendo que ela tá aparecendo o título aqui, né? Você pode vir aqui nessa rosquinha aqui, ó. Nessa engrenagem e colocar aqui, ó. Canva total, que ele vai sumir o topo e o rodapé. Vai ficar só o nosso formulário. Já ficou bem melhor, né? Daí aqui que você pode fazer, olha, tá todo em português. Você pode colocar aqui, ó, adicionar 3 colunas, por exemplo. E arrastar ele pro meio aqui, ó. Ô, filho de uma. Vem aqui pro meio. Deixa eu escolher esse daqui. Já tá no meio aqui. Daqui você pode pegar aqui, por exemplo, essa aqui grandona e colocar, sei lá, 60%. E essa daqui 20%. E essa daqui 20%. Aqui em cima você pode colocar também um espaço, tá? 200 para ficar centralizado. Aqui a gente pode pôr uma borda redonda, tal. A gente pode pôr um fundo de tela aqui se quiser. Daí fica a seu critério, tá? Eu não vou ficar editando aqui para mostrar para vocês. Só vou fazer algumas edições aqui só para mostrar, mas não vou ficar editando o básico assim, sabe? Pra gente não perder muito tempo. Aqui você pode fazer várias coisas aqui, ó. Mas aí é basicamente o Elementor mesmo, daí não é o formulário mais. Você pode pôr um fundo aqui, ó. Você vem aqui em estilo e coloca um fundo. Vou colocar um fundo cinzinha só para dar um destaquezinho. Você pode pôr um fundo aqui só nessa coluna. Por uma outra cor aqui. Só nessa aqui. Você pode pôr uma borda. Dez é muito. Uma bordinha aqui. Essa borda pode ser branca. Pra não ficar muito absurdo. Você pode colocar um título aqui, ó. Faça seu cadastro. Alinha o centro. Coloca uma cor que combina com ele ali, ó.
E vai ficar ótimo. Você pode pôr a tua logo aqui em cima. Eu não sei se tem alguma imagem aqui. Agora eu não me lembro se tem alguma imagem nessa instalação. Deixa eu ver se tem aqui. A gente não tem nenhuma logo aqui, né? Mas eu vou pegar uma logo aqui do WordPress. Só para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui uma logo do WordPress. Vou salvar ela aqui. E vou trazer para vocês aqui. Você pode colocar tua logo aqui da tua empresa. E aqui passar seu cadastro e tal. Preenche os dados para fazer o cadastro. Pode pôr um texto aqui e tal. Texto explicativo. E bem básico, ó. Show de bola. Tá, você tá vendo que você não dá para editar aqui, né? Deixa eu fechar isso daqui. Vamos voltar lá no nosso menino aqui. Aqui, ó. User. Tela de login. Tá vendo que aqui não aparece para você um botão para você editar ele, vai deixar bonitão? Ele não aparece isso. Você pode pôr classes aqui, ó. Você pode pôr algumas classes aqui, tipo essa aqui, ó. Por exemplo, você pode pôr uma classe aqui. E lá no CSS, que nem eu mostrei para vocês, você pode pegar e editar. Você pode vir aqui daí e editar aqui, ó. Editar sua página. Ó, tá vendo como ela ficou legal? Ela ainda ficou com essa borda aqui em cima, tá vendo? Não ficou certinho essa parte, né? Como que você faz para resolver isso? Você vem aqui, ó, e coloca um padding. Tá com 200 de altura e 200 para baixo. Então ele vai empurrar essa caixinha aqui, essa caixinha cinza, 200 de cima e 200 para baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o que tem dentro da caixa cinza, 200 para baixo, 200 para cima. Acho que 200 é muito, né? Vou pôr 50. Então, ó, ele empurrou dos 50 para cima e 50 para baixo. Agora vai ficar melhor lá na nossa edição aqui, ó. Vamos mexer aqui. Ó, já ficou mais certinho, né? Lembra que a gente colocou o nome aqui BT enviar? Vamos inspecionar aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? BT enviar, tá vendo? Nem precisava colocar porque ele tem as classes dele aqui, né? Mas se você é um cara organizado e quer que o código fique certinho, o que você vai fazer aqui? Nesse caso, eu vou colocar uma cor aqui para adequar o botão. Background. Adequar ao nosso projeto. Vou pegar aqui o cinzinha. Color. Esse aqui background é a cor de fundo. Aqui é uma cor, né? Esse código aqui hexadecimal. Você vai pegar no Photoshop ou no teu editor, vai pegar essa cor. O color é as fontes, tá? Então ele é a cor da fonte. E o FFF é a cor branca. Eu também quero fazer uma coisa que é legal, que é o Text Transform, que ele vai transformar o texto em maiúsculo. Eu vou colocar aqui um uppercase, que ele vai deixar o texto maiúsculo. Olha só como ficou legal. Então eu vou pegar aqui essa classe aqui, o BT enviar. Vou vir aqui no nosso CSS. Vou colocar aqui um ponto que quer dizer classe. Se fosse jogo da velha seria ID, então é uma classe. Vou abrir aqui as chaves. BT enviar. E aqui eu vou copiar esse código que está aqui dentro, ó, entre elements style. Vou pegar só essa parte de dentro. Vou fechar aqui e vou colar aqui. Deixa eu só alinhar. Uma coisa que é legal, você sempre colocar um comentário, tá? Então, para pôr comentário, você vai vir aqui, ó, coloca duas barras, coloca asterisco, 2 asteriscos, e dentro do meio aqui você coloca o comentário. Formulário de cadastro. Fica bem fácil. Bem fácil mesmo. Agora, tá vendo que quando você passa o mouse ele não tem nenhum efeito? O que você vai fazer? Vai pegar esse daqui, vai dar um Enter e vai colocar aqui, ó, 2 pontos over. Over é quando você passa o mouse. Tem um Active também, que é quando está ativado, mas não é o caso aqui. Então a gente vai pegar a mesma coisa aqui, ó. Só que daí eu vou escolher uma cor diferente. Eu vou pegar uma corzinha um pouquinho mais forte. Eu vou pegar um cinzinho aqui, ó, mais forte. Não deu certo. Espera aqui. Acho que aqui ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar lá dentro do... Opa! Só vai funcionar lá dentro do site mesmo. Eu vou publicar aqui, ó. E vou vir aqui. Vamos ver. Olha só como ficou legal. Ficou bem melhor do que estava antes, né? A gente pode deixar a página inteira cinza, tá? Ó, tá vendo? Com cinzinha bem light. Bem light, bem light.
Nada de muito chamativo, nem muito estrondoso. Tá vendo que tem uma borda aqui cinza? A gente pode deixar ela com borda redonda também, se você quiser, tá? Você pode até pôr uma cor diferente nela, tal. Então aqui você vai fazer muita coisa, né? Dá pra fazer bastante coisa legal. Deixa eu pegar aqui, ó, preferências da página. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Estilo da página. Tipo do fundo. Cadê o cinzinha? Difícil acertar aqui o tom, né? Deixa eu pegar o tom certo aqui. Ó, deu. Difícil acertar aqui o tom dela aqui. Não é fácil. Vamos ver se deu certinho o tom. É o mesmo tom. Olha só. Daí você pode tirar um pouco esse espaço de cima, tal, né, pra ficar mais bonitinho. Mas já fica bem mais agradável aqui, né? E aqui você vai colocar lá, tipo, o nome completo, tal. O telefone, blá blá blá. Vou pôr aqui um outro nome aqui. Vou pôr aqui Paulo. Paulinho. Ou Paulinho. Underline. Aqui, tem um Paulinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou cadastrar Paulinho aqui, ó. Tá vendo que tem essas mensagens aqui, ó? Opa! Ah, ele já direcionou pra página do Paulinho aqui, ó. Já direcionou pra página dele de minha conta. Deixa eu ver aqui. Aí tem que configurar essa página aqui pra ficar certinho com os dados do Paulinho. Mas ele já direcionou. Já foi certinho pra ela. E eu tô logado também aqui, ó. Eu teria que ir numa página anônima pra fazer certinho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar uma página anônima pra vocês. Vou pegar. Paulinho já foi cadastrado, então eu vou pegar aqui Marcelo, telefone qualquer, marcelo@bol.com.br. Opa! E vou clicar aqui. Ele vai entrar, ele vai jogar para aquela página de cadastro. Tá vendo? Ó, login feito com sucesso. Aqui você vai, eu vou colocar aqui Marcelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou logar. Ó, já tá na página do Marcelo aqui, ó, com os detalhes e tal. Claro que você vai jogar a pessoa para a página que você quiser, né? Eu só coloquei aqui como exemplo. Outra coisa que você pode fazer com esse plugin, você pode vir aqui nas especificações dele, ó, settings aqui e fazer algumas iterações. O que você quer no caso ali, né? Ou os dados aqui você pode alterar. Você pode alterar várias coisas. Deixa eu colocar em português aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui é o tipo de usuário que a pessoa vai entrar, o que vai acontecer depois que a pessoa loga, opções de login, é bem interessante. Por exemplo, se você quer aquele campinho para lembrar a senha, se você quer colocar aquele, esqueceu a senha, cadê aqui? Deixa eu ver aqui se tá aqui. Aqui, ó, aqui ele tá, vou pegar um que esteja normal aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele não tá aparecendo nada aquilo lá. Deixa eu fechar aqui. Então dá pra gente pegar e marcar também essas opções aqui, ó. Com borda, sem borda. Aqui dá pra gente escolher aqui o Lost senha. Que a pessoa esqueceu a senha, ela coloca lá, tipo, esqueci minha senha, ela coloca o e-mail dela, por exemplo. E ela pode pegar e recuperar a senha dela. Aqui a gente pode esconder aqui alguns dados. Abrir aqui o reCAPTCHA. Você tem que colocar aqui os dados do reCAPTCHA. Aqui o password, login, senha e tal. Aqui você vai colocar aqui a tradução. O que é, o que aconteceu. Aqui também a tradução, você vai traduzir isso aqui, tá? Tem que traduzir manualmente, não tem jeito. Aqui as mensagens da frente, que também você tem que traduzir, que nem aquela que a gente colocou ali, cadastro feito com sucesso. Ó, cadastro feito com sucesso. Aqui alguns campinhos aqui, por exemplo, aqui, ó, obrigatório. Esse campo é obrigatório. Aqui o e-mail, tal, telefone, blá blá blá. Vou salvar aqui. Tem outras opções aqui, bem interessante, aqui em login, opções aqui, que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse core aqui, o que é esse core? É para ele evitar que o usuário seja direcionado para a página de login quando ele errar a senha, tá? Aquela página do login padrão do WordPress. Então ele vai obrigar sempre a você a ir para a página de login que você criou aqui. Então é bem interessante isso aqui, tá? Deixa eu marcar aqui outras coisas aqui, deixa eu ver aqui.
Isso aqui não precisa, reCAPTCHA não. Aqui ele tinha mais coisas aqui antigamente, sabe? Agora essa versão gratuita aqui tá meio ruinzinha aqui. Ela tinha mais coisas mais legais aqui. Aqui, ó, submissão a Ajax é legal, que daí ele não faz aquele reload. Habilitar aqui a tela de confirmação de login, ele já vai direto. E é basicamente isso, mas tá bem pobrinha essa aqui, tá? Essa versão aqui tá bem pobrinha aqui. Na versão paga tem bem mais coisa. Você pode colocar ali para aparecer se a senha é fraca, se a senha é forte. Coisas bem mais legais, sabe? Aqui tá bem mais ou menos aqui o negócio. Deixa eu só entrar na tela para mostrar para vocês lá a tradução. Ó, tá vendo aqui, ó, esse campo aqui é obrigatório, que a gente acabou de colocar ali. Daí os outros campos aqui, deixa eu ver aqui, Júnior, blá 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 blá, junior@bol.com.br, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um campo que é legal quando você usa a versão paga, que ele pergunta se a senha é fraca ou se é forte. É bem interessante daí. Ele mostra se a senha é fraca ou forte aqui. É bem mais legal do que isso aqui, ó. Ó, cadastro feito com sucesso. Opa! Aparece a senha, vai ser bem rápido, que ele já direcionou para outra página lá. Mas é bem interessante, sabe? É bem legal mesmo. Esse plugin aqui. Ele é gratuito, né? Então, se você quiser a versão paga com mais coisas, você pode comprar ela lá. Mas eu acho que só a versão grátis já faz bastante coisa. E aqui a tela que a gente escolheu aqui de registro, né? Você pode criar uma outra página, tal, colocar uma página bem legal. Essa página aqui, minha conta, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, minha conta. Fica bem mais interessante. Opa, eu errei o português ali. Deixa eu ver aqui. Minha conta, você pode editar ela aqui com o Elementor e tal. Deixa eu ver aqui. Dá pra tirar essa foto, dá pra tirar esse negócio aqui. Deixa eu salvar aqui e voltar lá onde eu tava. Minha conta. Ah, aqui, ó. Tem esse detalhezinho aqui também. A gente pode mudar aqui o WordPress. Aqui a gente pode colocar editor Lagoa Total por aqui. Ou por aquela página que eu te mostrei lá. Pela engrenagem, tá? Daí você vai do jeito que você achar mais fácil. Agora aqui ele tá aqui o User Registration. E aqui você pode mudar aqui a cor da página, que nem a gente fez já hoje, né? A gente pode pegar aqui em estilo, aqui você vem na engrenagem aqui, ó. Estilo, pega aqui uma cor. Deixa eu pegar aquele, tentar pegar um cinzinho aqui, mais ou menos parecido. Daí aqui se você, tipo, quando você vai ter o teu topo aqui, nem ter o rodapé, mas se você quiser, você pode vir aqui, ó, colocar Canva, não vai aparecer nada, só vai aparecer a página do usuário. Vai ficar só a página do usuário. Você pode colocar aqui um espaço, que nem a gente fez no outro, 200. Vai ficar bem básico. Deixa eu pegar aqui, ó, e vou entrar aqui na página do Júnior. Ah, não é aqui. Aqui, ó. A página de entrada. Ah, a gente não criou uma página de entrada, tá vendo? Então, aqui a gente tá na home, né? Mas aqui eu vou criar uma página de entrada aqui, porque só para ficar mais legal, né, o exemplo. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos lá. Aqui tá onde tá com o Elementor. E vamos colocar aqui um botão. Um itemzinho aqui. Aqui é um botãozinho aqui. Já. Algo assim, sabe? Eu sou cadastrado. Algo do tipo. E daí você cria uma página de login. Deixa eu ver se ele tem uma página de login aqui. Senão a gente vai usar aquela do Elementor mesmo. Deixa eu ver aqui se ele tem aqui uma página de login. Aqui, ó, registration. Deixa eu ver aqui se ele tem essa página. Não, tem não. Cadê aqui o danado? Vou pegar aqui, vou pegar uma página. Vou fazer assim, ó. Só pra gente não perder tempo. Vou vir aqui. Vou fazer um cadastro.
Opa. Ele vai aparecer aqui. Ah, ele tá fazendo login direto, automático já. Na minha conta. Só que a minha conta não existe mais, né? A gente trocou aqui. Lembra que a gente trocou? Então a gente tem que vir aqui, ó. Em registration aqui. E trocar aqui, ó. ID. Form. Geral. Aqui, ó. Aqui não é mais essa página, é minha conta. É minha conta aqui. Ó, está bem mais bonito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui. Minha conta. Deixa eu dar update. Então vai ficar aqui a minha conta. Aqui tem algumas coisas aqui interessantes. Tal, mais nada que a gente vai usar agora. Aqui a gente está na página da minha conta. Eu vou dar um. Vou pegar ela aqui. Na página anônima. E aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Já sou usuário. Cadê o botãozinho? Cadê o danado? Aqui, ó. Tô achando que tem duas páginas do Elementor aberto. Não, tô não. Tô sim. Tô sim, tô com duas páginas do Elementor aberto aqui. Isso acontece às vezes. Então eu vou pegar aqui a minha conta. Ou eu posso por aqui também procurar, ó, por aqui e tal, mas não vou fazer isso. Deixa automático, minha conta, vai abrir uma janelinha e tal. Já sou cadastrado, vou deixar centralizado aqui e vou colocar uma corzinha verde. É verde não, que verde? A fonte eu vou deixar branca mesmo, o fundo eu vou colocar aqui um fundinho mais parecido com o de cima. E quando eu passo o mouse vai ser a mesma coisa, só que um pouquinho mais. Ó, só para dar um efeitinho. Aqui você pode colocar algumas coisas, tá? Tipo esse aqui, shrink aqui, ó. Esse pop-up aqui, ó. Mas eu acho uma palhaçada isso aqui, mas dá pra você colocar, tá? Você tem um monte de efeito aqui que você pode colocar. Mas não é o caso. Vou deixar aqui. Então agora a gente vai vir aqui na minha conta. Eu vou vir aqui no... Volta lá. Vou atualizar. Então, já sou cadastrado. Então eu vou clicar aqui em já sou cadastrado. Ele vai vir aqui na minha conta. Você pode editar essa página depois também, deixar ela bem bonitona, tal que nem eu estava fazendo ali. Que é essa página aqui, ó. Que tá só com esse código aqui, mas você pode editar, tal, colocar o fundo branco, tal, e colocar as bordas. Igual a gente fez aqui nessa outra, tá? Igual a gente fez aqui, tá? Você pode até pegar e copiar isso daqui. Por exemplo, copiar isso aqui, ó. Vem aqui, cola, pega esse código aqui, copia. Tira esse código aqui. Opa, não copiou. Danado. Aqui. Deleta. Deleta. Minha conta. Atualiza. Acho que 200 aqui ficou muita coisa, né? Aqui deu uma diferençazinha de cor, ó, tá vendo? Porque eu não soube. Eu troquei aqui a página, né? Vamos trocar aqui a cor só pra gente acertar, pra não ficar essa coisa feia. Oh, 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 quase. Nossa, difícil, hein? Tá mais. Olha lá, agora foi. É muita xaropice minha. Vou tirar esse 200 daqui e vou colocar 100 aqui. Pra não ficar muito longe. Minha conta tá assim, agora vai ficar um pouco mais diferente. Mudou o fundo só. Deixa eu ver esse aqui. Olha, ficou aqui embaixo. Tá vendo? Esse de cima aqui. Deixa eu ver o que é uma coisa. Ah, aqui, ó. Ah, tava escondido, vocês viram? Tava escondido aqui o safado. Pera aí. Vamos ver se ele não ficou atrás ali do negócio. Ah, agora sim, agora ficou com a cara profissional. Olha só que bonito que ficou. Ah, agora eu senti firmeza. E aqui é a mesma coisa no botão, tá? Esse botão que você pega a classe dele aqui, ó. Classe aqui dele. Cadê a classe dele aqui?
User Registration. Você nem precisa mexer em nada aqui, ó. Você pega, copia aqui. Nossa, tinha até ficado preocupado agora. Falei, eita, tá esquisito aqui o negócio. Vem no personalizar. Vem aqui no CSS. A gente já fez o código, então não precisa mexer em nada. O que você vai fazer? Você vai pôr um vírgula. Coloca o ponto, que é classe. Tá feito. E aqui embaixo é a mesma coisa, no over. Coloca um vírgula. Ou uma vírgula, né? Não é um, é uma. E aqui, ó, o over é a mesma coisa. Ele já vai pegar lá. Deixa eu salvar aqui. Olha só. Tchum, tchum, tchum. Tá vendo que eu falei pra você que lá, o remember lá, que a gente tinha marcado já hoje? Cadê ele aqui? Cadê o filho da mãe aqui? Deixa eu pegar. Eu tô abrindo toda hora páginas duplicadas aqui hoje. Cadê aqui, ó? Settings. Login aqui, ó. Aqui, ó. Remember. É esse aqui, ó. Remember. E esse lost aqui é esse daqui de baixo. Tá vendo? Lembra do Loco Translate? Cadê o Loco Translate aqui? Deixa eu procurar os plugins. Tava aparecendo fácil ali, né? Eu peguei e me enrolei aqui. Ó, aqui, ó. Você vai clicar em novo idioma. Ele não tem agora o português, né? Você clica em novo idioma. Aqui você vai selecionar Português Brasil. Só isso. E clica em começar a traduzir. Tá vendo que agora não tem mais em português? O que você vai fazer? Você vai procurar aqui o inglês, ó. Cadê? Lost Password. Coloca aqui. Lost Password. Esqueci minha senha. Ou esqueceu sua senha. E aqui tem dois, né? Aqui a mesma coisa. Tá vendo? É bem facinho. Você coloca aqui embaixo. Aqui em cima você não mexe. São dois itens aqui. Já mudou aqui do lado. Você salva e sincroniza. Vamos dar atualizada aqui. Safado não pegou, hein? Por que não pegou? Porque provavelmente essa página, minha página, é do Gravity Form, é do Commerce. Por isso que ele não tá pegando aqui. E eu desinstalei o Commerce, eu acho. Acho que eu não tenho o Commerce aqui. Deixa eu ver. Eu desinstalei o Commerce aqui. Mas o princípio é esse, tá? É esse que é o princípio aqui do negócio. É bem fácil. Deixa eu ver se tem alguma outra página aqui. User e... Deixa eu ver se ele aparece aqui. É o usuário. Ou login. Ou e-mail. Uma coisa assim, né? Aqui digite seu login ou seu endereço de e-mail. Vamos salvar, sincronizar aqui. Deixa eu sincronizar de novo. Vamos lá. Deixa eu pegar essa página aqui, vou fechar ela. Vou abrir de volta. Aqui não pegou mesmo, mas o princípio é esse, tá? É bem fácil. Confirme sua senha. Deixa eu ver aqui, password, senha. Tem mais algum password aqui? Senha vazia. É bem fácil, né? É bem fácil. Aqui, escolha sua senha. Vamos ver aqui. Sincronizar. Deixa eu ver aqui se ele tem... Tá tudo certinho aqui. Cadê o user? User registration. Tá em português, 1% digitado. Tá certo. Vamos ver aqui no nossa extensãozinha aqui. Tela de login. Confirme sua senha, password. Deixa eu pegar aqui um outro que não tem aqui, que a gente colocou senha aqui, esse aqui. Se ele pega se é por dentro ou por fora que ele tá pegando lá. Ó, legal que tem uma divisão esse aqui, ó. Ele não tá pegando lá, por algum motivo ele tá dando algum pau. Essa minha instalação aqui do local tá tudo bugada. Tá bem bichada essa instalação minha do local aqui. Essa instalação aqui. Mas o princípio é aquele, tá? Vocês entenderam como é que é, eu tenho certeza que
Ficou bem fácil aqui em plugins, nesse caso, né? Ou se fosse template, você vai achar ele aqui. User Registration, no caso, esse que a gente está usando. Vai clicar em novo idioma, vai escolher o idioma aqui e daí vai fazer o processo. Nesse caso a gente já tem aqui, né? Então tá aqui a nossa instalação. E ele não tá pegando por algum motivo que ele não tá sincronizando aqui. E aqui ele deveria traduzir já. Já ia traduzir, tá? Não sei porque ele não tá funcionando aqui. Até tá bugado provavelmente a minha instalação. Mas é muito, muito fácil. Muito fácil mesmo. O processo é esse. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui agora de volta. Tentar deletar aqui essa nossa página aqui e tentar fazer de novo, ver se vai dar certo. Porque às vezes pode ser que dê certo desse jeito. Era pra ser alguma coisa bem simples, sabe? Não é uma coisa complicada nem nada assim. É bem fácil. Deixa eu ver aqui. Português Brasil. Não precisa mexer. Aqui, ó, User Registration, tal, blá 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 blá. Deixa eu ver aqui. Login. Entrar. Deixa eu pegar aqui esse aqui, Lost Password. Esqueci minha senha. Só para ser rápido aqui, para não perder tempo. Vou salvar. Vou sincronizar. Se não pegar aqui, realmente é porque tá bugado mesmo, tá bichado. Tá todo bichado esse negócio aqui. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Dashboard. Vamos ver se esse dashboard, pelo menos, ele traduz aqui. Aqui ele também não tá traduzindo nada. Mas o processo é aquele, tá? Vocês entenderam e vai ser bem fácil de mexer aqui. Tem outros plugins, tá? De tradução. Que às vezes você pode tentar usar um outro plugin de tradução. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Falei que funcionava? É isso aí, ó. Deixa eu ver aqui, password. Senha. Só salvar aqui, não precisa nem clicar ali no sincronizar. Ó, o senha já não pegou, porque o senha deve estar vindo de outro lugar. Ou deve ter outro campo chamado senha aqui. Deve ter um monte de campo chamado senha. Todos esses que apareceram aqui são os campos chamados senha. Ó, esse aqui também. Senha. Tem 300 mil campos chamados senha aqui. Salvar. Aqui é edit. Sai. Edit your senha. Your password. Deixa eu só tirar isso daqui. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. From. Deixa eu ver o que tá em português aqui, porque o meu inglês é uma porcaria. No painel, blá 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 blá. Vamos colocar aqui. É esse campo aqui de cima. Então, é esse aqui, ó. Vamos traduzir. Aqui, essa parte que é importante, tá vendo que aqui tem um código aqui, ó. Então aqui você pode pegar, aqui ó, onde está editar, vai colocar esse código aqui. Aqui ó, editar, você pode editar, não é aqui não. Opa! Você pode editar os dados do seu perfil. Então aqui é perfil, vou colocar aqui e aqui fecha. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Esse código aqui. Mas é só isso, é um detalhezinho bem bobo que você não precisa ficar se ater muito, tá? E aqui de novo, que é para editar a senha. É só você ver aqui o que está escrito em cima e acompanhar. Clica em salvar. Vamos lá. Olha só. Perfeito, né? Então era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Um dado é muito importante. Clica no sininho para receber as notificações e também se inscreve no canal, que eu estava vendo nas estatísticas ali do canal. A maioria, 99%, não é inscrito no canal. Então se você puder se inscrever no canal, ajuda bastante. Deixa seus comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? E até o próximo vídeo, pessoal.